Cara, É fantástico, é né? uns bagulho? Se eu fosse médico, eu seria neuro. Gente do céu. É fantástico. E aí Nossa. tu fica pensando, Por quê? né, como que os caras... Porque o que eles fazem, Os caras eles fazem fazem chip cirurgia miniatura. com a pessoa acordada. A pessoa acordada e dando os movimentos, dizendo como é que tá, pra eles poderem acertar Sim. na parte Ah, certa no cérebro. Mexe o dedo aí. Aí o que tem de equipamento Entendeu? também. Mexe o pé, não sei o quê, e ele sabe qual é a área do cérebro que tá. E o que tem de Não, equipamento... é robô, gente. É legal, né? Muito É equipamento. fantástico. E aí depois a gente vai conduzir alguns gatilhos aí, algumas perguntas, mas assim, nós não vamos colocar vocês em saia justa. Não. Vocês, tudo que a gente vai perguntar e falar, vocês vivem no dia a dia. Uhum. Então não se preocupe, é uma, Não, mas é uma a saia conversa. justa é bom também, porque daí nos Não, mas é nos uma deixa mais Quem é forte. que controla pra desligar o microfone aí? Fica atento, tá? de quem que precisa dela? É. Horário. Ah, Ele tem que me Desliga o controlar. microfone. não, mas Deixa assim, eu a falar. gente tem até as 2h30. Deixa eu falar. Não, mas o problema não é o tempo, o problema é ela deixar nós falar. Ah, Ela não, fala. Ele mas ficou aí- 3 horas, fiquei em silêncio. É muita sem falar. Ah, fodeu. Ah, ferrou. É muita gente. Fudeu. Tá. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio desta série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre que com os meus parceiros da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conteúdo e conhecimento sobre gestão rural. Então prepare-se que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. Estamos aqui. Como é que vocês estão? Estamos na onde? A gente tá hoje na Expo Inter e o horário é, assim, um horário brabo pra gravar, porque o churrasco tá em tudo que é lugar. Tá Às difícil. 7 Mas já a gente tá né? aqui com a nossa missão de entregar É isso aí. o mais importante, que é Não. falar sobre gestão. O problema maior é judiar dos convidados, né? Ah. Porque, tipo assim, os caras já chegaram em cima né? Em cima do laço. horário que teria que almoçar e aí tem que ficar sentindo o cheirinho de churrasco. É bravo. Mas é por uma boa Ah, causa. sim. É uma boa causa. Com Estamos certeza. aqui com Vitorino e Ruth Dornelles, que são sócios da SEAC Gestão. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao Gestão Rural. Pode tirar para o ímpar para falar. Tá tranquilo. Deixar pra... Primeiras As damas. Viu? Ele me dá o espaço, Aí, né? ó. Agora não Bom, reclama. Agora não É reclama. um prazer estar aqui com vocês, Cadiago, nosso parceiro assim, de tanto tempo, acolhidos aqui na Piscin Equipamentos, né? É um prazer estarmos aqui na Expo Inter. Demoramos mesmo, porque acho que todo mundo quer vir para a Expo Inter. Hoje o mundo é aqui, né? Hoje todo mundo está aqui. É um prazer imenso. Então, eu sou Ruth Dornelles, sou sócia junto com o Vitorino da SEAC Gestão e trabalhamos aí há mais de 30 anos aí com a gestão rural, gestão do agronegócio e estamos aqui para falar sobre. É isso aí, muito bom. E aí, Vitorino? Vitorino, é um prazer estar aqui com vocês, com a SCAD Agro. A SCAD Agro, como disse a Ruth aí, né, nossa parceira há longa data, né? E a gente acompanhou todo o crescimento e o potencial do produto de vocês, do trabalho de vocês. Somos uns admiradores, né? E o histórico, né? Desbravar esse Brasil afora, né, Gabriel? Então a gente tem uma admiração muito grande por vocês e um orgulho de estar aqui nesse momento na Expo Inter, ao redor de uma mesa, participando de um trabalho junto com vocês. Muito bom. Reunião lá em Dom Pedrito com criadores Essa ficou na história, né? Meu Deus, hein, Vitorino? Tem alguma história, Dom tem Pedrinho? alguma Tem alguma história história. aí, né? Não vamos contar aqui, senão vai longe. Vai né? demorar. Então eu já vou aproveitar. Eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho da história de vocês, né? Pessoal e também como empresa, né? Fica à vontade. Vai, Bom, Vitorino. vou começar então. Fui um desbravador, né? É interessante esses processos, né? Da gente tentar mudar uma lógica, né, padrão. Que a gestão rural, ela mudou uma lógica padrão, né? Qual era a lógica padrão? Era controlar a produção, né? E a gestão, ela abre um leque imenso de controles, né, de gerenciamento. Eu sempre comento, até a gente está desenvolvendo um e-book que conta um pouco dessa história, né? E que é o porquê, né, que o produtor rural, o empresário rural, ele é tão focado na produção,
né, no resultado produtivo e pouco ligado na área administrativa, né, da empresa dele. E a gente brinca que isso é uma cultura colonial, né? É uma cultura colonial lá. Na época da colônia, a questão era alimentar, né? Produzir alimento. E isso foi se passando de gerações para gerações, né? O foco em cima da produção. E a administração, né, geral da empresa, principalmente a parte financeira e econômica, né, ela foi deixando de lado. E nós, há 30 anos atrás, ou um pouco mais até, pensamos nisso, né? E foi né, eu sou veterinário, sou especialista em reprodução, fisiopatologia da reprodução, comecei minha atividade nessa área, congelamento ECM, transferência de embrião e tal, e enxergava assim, faltava alguma coisa, entendeu? Faltava alguma coisa no gerenciamento do negócio, né? O investimento todo em cima da área de produção, tanto pecuária quanto agrícola, né? E o resultado, eu produzi tantos quilos, eu produzi tantos sacos, enfim. Tá, e aí? Não, mas e aí o quê? Eu fui dos melhores, tal. Tá, mas e aí? Quanto é que sobrou de reais por bolso, hectare como é aí? Né? Como é que é? Não sei o quê, né? Até pulando um pouco de fase, né? A empresa, a gente atende vários segmentos, né? Não é só o agronegócio. E há pouco tempo atrás, a gente começou com um cliente em Caxias do Sul aqui, ele tem um ramo de vários negócios, e um deles é estacionamento, né? De veículo. Agora eu lembrei desse fato, é muito interessante. E aí, conversando com ele, né, pra a gestão do negócio dele, mas quanto é que tu ganha por metro quadrado? O estacionamento é metro quadrado, né? Sim, o campo é hectare, como é que é? A lógica é sempre a mesma. A lógica é a mesma. A lógica né? é sempre a mesma. E ele mas como assim, né? Eu digo, tu tem um terreno, tu aluga para o estacionamento, quanto é que tu ganha por metro quadrado? E o produtor rural, a mesma coisa. Quanto é que ele ganha por reais por hectare, reais por outro tipo de área, né? Que isso que é o importante, o que realmente sobra, né? E então, essa questão da produção, ela é tão forte que a maioria dos institutos de pesquisa e desenvolvimento estão sempre focados em desenvolver tantas toneladas por hectare ou tantos quilos por hectare, né? Mas de quanto custa isso, né? Então, a nossa discussão já naquela época foi essa, e da onde surgiu, né, o foco da SEAC Gestão, porque antes ela era SEAC, né, Produção, né, e voltou a SEAC Gestão para isso. Mas e qual é o resultado desse processo todo? Desse trabalho, desse investimento, dessa tecnologia, todo esse processo envolvido no agronegócio, né? Que está aqui na feira, né? Um investimento, um patrimônio imenso de equipamento, principalmente, né? Mas nós temos que gerir o resultado disso. Né? E esse foi o processo que a gente começou a pensar e desenvolver, né? E fomos nos especializando nisso. Aí nós fomos saindo do foco produção, reprodução, né? No caso da minha área, e fomos nos especializando em gestão empresarial. Né? Então, tu é veterinário por formação. Veterinário por formação. Depois tu foi pra gestão. Eu fui fazer fiz especialização em administração, né? Era gestão empresarial, não sei das quantas, faz tanto tempo, isso não é mais. E depois, quando eu vi que a informática era um processo fundamental, fui fazer ciência da computação. E como é que a Ruth chegou aí? A Ruth tem uma história como é que tu interessante. Pois então, eu vindo assim, ó, ele se nasceu e se criou no campo, né? Eu me criei na cidade, no urbano. Sou administradora de formação e muitos anos trabalhei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na área da saúde. Tudo a ver com o campo. Tudo a ver com o campo. Mas que tinha era o pátio do clínica. Exato, a minha formação toda na área de gestão mesmo, de organização, não tinha uma atividade de profissional da saúde, diária da saúde, mas é administrativa, né, administradora na área da saúde. Então, e a gestão hospitalar. E sou apaixonada por tecnologia, né, então, quando tive a oportunidade de participar de um processo de desenvolvimento de software dentro da minha área da gestão, eu fui o desenvolvedor da parte de usuário. Então, nós fizemos todo o desenvolvimento de software de gestão hospitalar na época, né? E implantamos em todos os hospitais universitários do Brasil. Nossa. Então, a gente fez toda essa parte. Então, quando a gente pensa assim na parte de usuário, e a gente até brinca quando alguém vem falar conosco, eu digo assim, não, eu sei o que tu tá falando, entende? Eu sei o que tu tá falando, eu sei como... Acredite em mim. Eu sei como chegar, como te dizer o que eu quero, né? Porque a gente diz assim, não sabe pedir, né? Aí pede uma coisa, o desenvolvedor faz outra, não, mas tu me pediu assim, não pedi isso, né? Então tem muito isso. Então isso foi nos dando um pouco de material, né, de conhecimento em cima da questão de software. Nós somos casados, né? Então nós temos essa
essa relação também de sócios, né, em casa e no trabalho. E nós fomos durante muitos anos consultores do Sebrae, que nos deu e muito essa parte na parte da saúde e o Vitorino na parte do agro. Então, toda a parte de gestão de organização, aquilo para mim eu adoro, né? Eu tenho paixão pela parte de gestão de processo, principalmente de processos, né? Então, fomos afinando essa parte e, como a gente diz assim, o administrador, ele administra qualquer coisa, ele muda o produto, né? Nós precisamos, então, entender qual é o produto, e isso o Vitorino entende muito bem do produto, né? Então, essa nossa sociedade foi muito rica, porque ele entendia do produto, e eu fui encaminhando para a área, assim, quais as ferramentas que nós podemos usar, como é que nós podemos chegar nesses resultados, e aí fui aprendendo, né, a produzir, né, num ambiente virtual, né? E ele na produção Mão mesmo. na massa. Isso. E aí o que aconteceu? Nós entendemos que nós tínhamos duas situações, dentro e fora da porteira, né? É aquela situação muito fechada, né? Da questão, várias situações dentro da porteira ali, como sucessão familiar, como novos negócios. Para vocês terem uma ideia, nós viemos para a Expo Inter, a SEAC veio para a Expo Inter como SEAC, acho que faz antes da pandemia, né, por ali. Nós éramos a única empresa de gestão de processo dentro da Expo Inter. Porque o que a gente vê aqui na Expo Inter? A gente vê máquinas, equipamentos, produção e animais. Quem é que faz a gestão desse negócio? Quem é que define, por exemplo, que um dos clientes nossos deve ou não comprar uma máquina que parece uma nave espacial para ele botar dentro do negócio dele? Ele tem esse capital, ele tem esse investimento, entende? Então, tudo isso a gente foi aprendendo, né? E a minha trajetória de formação, a gente foi fazendo outras formações, principalmente em ferramentas, em qualidade, né? Compliance, que é toda essa parte de trabalhar com o usuário. Agora estou fazendo outra de inteligência artificial, né, para negócios. Então, e aí a inteligência artificial que veio, que é essa paixão pela coisa, só veio nos trazer conforto, né, e nos aproximar, né, do produtor. Então, o que a gente quer é facilitar tudo isso que o Vitorino está dizendo, porque o trabalho daquele tipo de sol a sol, de ficar lá na produção, isso aí está se terminando. Nós temos que melhorar essa produção, melhorar a atividade, e nós podemos ajudar com a tecnologia. Então, não é só a tecnologia embarcada nos equipamentos, mas é tecnologia que possa levar essas pessoas a organizar toda essa administração de equipamentos, de materiais, de recursos humanos, né? Que esse é o papel da gente. E unir todas essas informações, porque Exatamente. às vezes está tudo, né, em um lugar, integrar, é o que eu digo. Dentro do As informações têm, acontece. Mas não está... E dentro de uma propriedade, tu tem vários profissionais. Tu tem ali o veterinário, o agrônomo, o zootecnista, tu tem o pai que não estudou, que ele só conhece a produção, né, empírica, o que ele faz no dia a dia. Aí tem o filho que foi estudar, que volta com conhecimento, né? E tem várias tem o contador, pessoas tem o advogado, tá todo mundo envolvido no processo da empresa. Como é que tu junta e integra tudo isso para que para todos possam olhar pro mesmo caminho? Ter a mesma visão de negócio. E todos esses personagens aí estão ali e todos eles custam também, né? Muito. Então, assim... E cada um tem uma decisão. Sim. Se eu for conversar com o advogado, não, faça isso. Aí tu vai conversar com o agrônomo, não, faça isso. O conhecimento particionado que acontece, né? Cada um conhecendo só um pouquinho, dificulta demais essas decisões, né? Porque, como tu falou, um advogado vai tomar uma decisão baseada só naquilo que ele conhece. Exatamente. Ele tem grande chance de errar, porque tem várias coisas que ele não está sabendo que estão acontecendo que vão impactar a decisão dele, né? Então... E aí tem que juntar com o também, né? Sim, o agrônomo daqui a pouco toma uma uma decisão de fazer alguma coisa lá que vai totalmente contra a questão legal da coisa e uma coisa bem controversa, assim, a Ruth falando de processo, né, e que vem da área da administração e falando de processo e tal, como a gente enxerga que o produtor rural, assim, como ele não tem processos administrativos e como tudo que ele acaba fazendo no campo depende de um processo. Ninguém resolve plantar antes de preparar a terra, Exatamente. né? Tem uma sequência já definida e tal, mas na hora da administração do negócio, na hora da gestão, isso parece que se apaga da mente do cara. Ele não tá... Ele vai fazendo... Ele só se preocupa com uma parte, o processo da produção. E o impacto que a gestão dá nessa produção dele é incrível, né? Então, o produtor, é muito importante ele já fez o isso. planejamento dele na mente dele. Mas para fazer... Eu digo que é como se fosse uma planilha Excel. Exato. Que tu
pode perder a qualquer momento, porque tu não tem segurança, não tem banco de dados, não tem nada. Né? Então, o que a gente vem? A gente vem para deixar aquele material todo da cabeça dele estruturado para que ele possa ir para frente. Então, isso que me encanta. Na área da saúde, nós temos a mesma situação com o médico. O médico na clínica, ele mistura o dinheiro dele com o dinheiro da clínica, onde não sei o que, o produtor faz a mesma coisa. Inclusive, entende? tem médico pecuarista que faz isso nos dois lugares. E tem médico, tem médico administrador de hospital que bota o hospital pra entendeu? Então, a gente tem que, assim, ó, o que a gente pode fazer é integrar isso, integrar essas soluções e aí a decisão, ela tá organizada. Aí, você estava falando ali, Ruth, um pouquinho atrás, assim, me deu um gancho de um negócio que eu queria ver se vocês conseguem mais ou menos, até dar alguns exemplos, lá vem com ele, assim. já vem sorrindo assim. Não, mas é que assim, ó, o cara tá lá, imerso nisso, e prepara a terra e não sei o quê, e compra, e vende, bababá, e a vida tá passando, e ele não tá anotando, não tem um processo estruturado, não sei o quê. Aí vocês entram, assim como a SCAD Agro entra, assim como outras consultorias entram, né, no processo. No nosso caso, em muitas vezes entra a SCAD Agro junto com vocês, porque o que a gente faz não é o que vocês fazem, né, e a gente tem clientes em comum, inclusive. Se complementa muito. Mas daí, assim, quando vocês chegam lá, vocês devem já ter visto, assim, muito disso. O que de importante o produtor rural deixa de enxergar como custo, por exemplo, assim, que ele... Aqui é o especialista. Aqui. Isso não é... isso não é custo. Assim, o que ele deixa passar, o que ele não enxerga. Que é comum, né? Que é comum, assim, ele não enxerga mesmo como custo. Sim, mistura alhos e bugalhos. E tudo. Eu vejo assim, ó, a grande diferença da empresa rural está nas pessoas. O processo está nas pessoas, e depois os processos. Mas as pessoas são fundamentais, porque os processos estão na literatura, né? Mas as pessoas que pegam o processo, organizam e fazem que as coisas aconteçam. Então, eu vejo que a grande dificuldade, e aí que tu fala, né, isso é custo. Não, preparar pessoas é um investimento fantástico e que tem que ser feito. E as empresas só funcionam se as pessoas estiverem preparadas, seja qualquer segmento. Né? Então, muitas vezes, assim, olha, nós precisamos colocar um administrador no teu negócio ou colocar uma pessoa para... Não, isso é um baita custo. Cara, isso não é custo, Deixa que eu administro. Entendeu? Não é custo, porque aí vem da história da colônia que eu falei, né? O cara, o produtor rural naquela época, né? E hoje o empresário, ele tá acostumado a focar naquilo ali, né? Que o Excel da cabeça dele, eu tenho que comprar isso, vender aquilo e montar, né? Os insumos que eu preciso e tal, os animais que eu tenho que, enfim... A qualquer custo. Né? E aí, muitas vezes... Esse qualquer custo mistura tudo. O cara diz, isso aqui vai me custar muito. Cara, isso aí não é custo, é investimento. É outro processo. O investimento é foda. É outro processo. Tu tá investindo numa mão de obra, numa pessoa, num equipamento, num software, enfim, né? Num equipamento, numa máquina, enfim, mas isso não é custo, cara. O custo é aquilo que tu usa, terminou, o insumo. Isso é custo. Tu usou e terminou. Agora, o que tu usa e permanece ali como conhecimento, isso é investimento. Então, tem um processo preparatório para isso. Eu sempre dizia no tempo da inseminação artificial, né? Nós vamos fazer inseminação artificial. Isso funciona desde a década de 20, né? E o cara, na década de 80, o cara dizia, não, mas não funciona a inseminação artificial. Pô, parei um pouquinho, cara. Como é que não funciona, cara? Desde a década de 20 usa. Né? Não funciona porque a tua estrutura não está preparada para isso. Primeiro vamos preparar as pessoas, depois vamos fazer os processos. Né? E, por último, organizar a informação. Esses são os 3 pilares da administração, né? Pessoas, processo e informação. Então, a informação está à vontade e ela circula na empresa. E outro grande problema é quando o empresário, e que ele vem da pequena propriedade, né? E vai crescendo, e lá na pequena propriedade, as coisas estão na mente dele, né? E tudo com ele. Tudo tá na mente. Exato. Ninguém tem que saber. E quando ele começa a crescer, a mente dele não cresce do mesmo tamanho. E pior, né, Vitor? Ele fica com a impressão de que depende dele, porque ele cresceu desse jeito. Claro. Ele cresceu desse jeito e vai continuar crescendo assim. Ele passa, nesse momento, um limitador. Ele limita o crescimento da empresa. Ele está atrapalhando o crescimento da empresa dele gargalo, mesmo. Exatamente. E tem muito assim, eu brinco com funil, né? Eu começo a botar líquido lá em cima, um pouquinho enche, transbordou. Não tem vazão. E isso é a administração dentro do negócio. E às vezes o cara diz, tu precisa botar um administrador. Por que eu preciso de administrador? Aí que nós falávamos antes, tu tem um agrônomo, tu tem um zootecnista, tu tem veterinário, tu tem contador, tu tem advogado. Cada um diz uma coisa. Quem é que gerencia esse processo e organiza essa turma para que todos pensem na mesma linha? E que tu saiba onde é que até onde que eu posso ir, o resto
e eu preciso do colega ali para me ajudar. E o grande desperdício que existe, um monte de gente querendo a mesma informação e começando, procurando ela de novo, e de novo, e de Não, novo. retrabalho um monte. E aí, Acho que tem 3 situações aqui, assim. Uma informação, a gente tem informação demais. O que fazer com ela e qual é relevante? O que serve Né? A pra gente alguma precisa, coisa? o que serve? Porque a gente meu barulho? indicador é, sei lá, quanto tempo eu levo daqui até a porteira? Pô, pra quê? Né? então eu a tenho gente tem 50 indicadores, não adianta. Exatamente. Então Tem não que ter tem. Tu 4, tem que 5. ter 4, 5 que eles são robustos. Pra te ter esses indicadores, tu tem que ter informação. E aí tu começa a limpar aquilo ali porque o teu cérebro tá lotado de coisa. A outra situação, que é um exemplo que eu trago de um cliente muito antigo, ele era dono de uma empresa que era, eu não vou citar o nome aqui, mas era de ponta, assim, coisas de porteiro eletrônico, foi assim um dos primeiros, tá? E ele infartou com 40 e poucos anos, né? Com um filho de 17 anos, né? E a esposa, ninguém sabia nada da empresa. Nossa, isso Ninguém aí sabia nada da empresa. Não sabia onde é que estava a senha do banco. Entende? Então, assim, o que aconteceu ali? A empresa foi embora. Quebrou. Morreu com ele, entendeu? O cara infartou, de repente ele não tá mais, e ninguém sabia nada. Os funcionários, tudo na mão dele. Aquela centralização de coisas, entende? Não delegar as coisas. E o pior, né, Ruth? De repente ele já infartou por causa disso, sabe? Claro, sem entrar assim, 40 e poucos anos, entende? Então, assim, isso é importante a gente ter as coisas organizadas, sabe? A gente tem medo, às vezes, assim, de não falar onde é que estão as coisas. Deixa organizado, porque a coisa tem que ter sequência, tem que ter perenidade, tem que ter sustentabilidade, tudo tem que ter. E eu digo que a tecnologia veio para isso, entende? Que a gente diz, porque é muito tempo na rede, não sei o que. Não, a gente tá misturado algumas coisas, mas ela veio para nos limpar. Olha a quantidade de coisas que a gente faz hoje que a gente não fazia, né? E o outro ponto, questão que o Vitorino falou dessa integração, é a gente olhar mesmo para o que precisa, né? E traçar esse plano de negócio, né? Traçar esse plano e ser assim, olha, o que eu pretendo, né? Porque a gente fica numa sensação. Eu tenho a sensação que o ano passado eu gastei mais em isso, mas nem mais aquilo, vou olhar as notas, vou não sei o quê. Sensação. Registre, sensação não existe. Sensação, ela vem e passa. Então a gente precisa anotar, registrar, documentar, para que aquilo sirva do banco de dados. Aquele coisa que eu digo assim, a planilha Excel é maravilhosa, a gente adora trabalhar com ela, mas se tu mudar alguma coisinha, tu perde tudo. Não, se tu deletar, deu, né? Ou salvar errar. O banco de dados, ele não te permite isso. Então, a gente tem que ter o histórico disso, a história disso, porque aí tu vai levar a história da tua família, a história do teu negócio, a história, vai ficar eternizado, porque nós somos passageiros, mas o que tu quer deixar pro teu negócio? E aí sim, em cima desse banco de dados aí, né, Ruth, aplicar inteligência, né, e experiência né, por exemplo, de consultores como vocês, para dali tirar informações, porque banco de dados é uma coisa, informação é outra, exatamente, né? Tirar informações dali que sejam relevantes pro teu negócio, como tu falou. Eu tenho 50 indicadores. Não, então tu não tem nada, porque ninguém tem 50 indicadores, né? Tu tem 4, 5, e aí, aqui estourou. Aí sim, aí eu vou detalhar embaixo dele, esse aqui tem mais 5, que tem mais 5, aí tudo bem. Mas eu não posso olhar para um dashboard de 5, tem uma ferramenta que é interessante, o BSC, né? Sim, que é o Balance Score, que a gente aplica e gosta muito de trabalhar, que ela trabalha por perspectivas, né? Então nós temos aí 4, 5 perspectivas dentro de uma empresa, financeira, econômica, comercial, de pessoas, né? Só que uma vai encaixando na outra. E é uma coisa, né? Entendeu? Antiga. É um negócio, uma ferramenta antiga. E aí, no fim, tu tem lá no teu coisa assim, o que aconteceu com isso? Então é fantástico. Eu digo assim, olha, por isso que eu digo, eu vim da saúde pro agro, mas tem tudo a ver, né? Então, só pra encerrar por onde eu comecei na questão da saúde, mas tudo é processo e tudo é... O que tu fez tu chamou atenção ali de similaridade, né? O médico administrando o hospital, né? É bem isso mesmo, né? O produtor administrando a fazenda, a propriedade. Porque o que eu quero? Eu quero fazer a cirurgia no melhor nível possível, num tempo tal, né? Só que isso tudo tem que se pagar, né? Tem que fazer tudo isso, mas isso não tem só que se pagar. E também tem a questão técnica. Por exemplo, assim, eu sou bom como médico, eu sou um excelente cirurgião. Não como administrador. Então, assim, aquilo ali, e às vezes, assim, em todo negócio, qual é o objetivo do negócio, do produtor? Não é produzir arroz, soja, enfim. É a produção dele. Esse é o objetivo dele. Ele tem que produzir da melhor maneira possível, e ele sabe aquilo ali. Ele conhece, ele olha o tempo, ele vê onde é que ele vai plantar, ele sabe, ele tem conhecimento técnico. Ele tem muito feeling de fato muito, né? produtivo.
Então ele tem que colocar aquilo ali. E o que nós temos que fazer é apoiar ele nas coisas que ele não precisa fazer. Sim, e dizer e garantir que o não, sentimento dele tá correto. Tá correto. E não, assim, porque é a mesma coisa que o cirurgião. Quando ele entra numa sala, ele tem que ter a luz. Se tiver uma luz queimada, ele já não faz. Quem é que tá cuidando disso? Quem é que tá cuidando do material esterilizado? Quem é que tá cuidando para chegar um insumo na propriedade dele na hora que ele precisa? Entende? Quem é que está cuidando do estoque dele, se ele sabe se tem ou não tem para aplicar? Quem é que está cuidando daquele aplicador lá de defensivo, né, que está colocando as medidas corretas? Quem é que está cuidando disso? São essas coisas que a gente vai... Por isso que eu disse que eu falo bastante. Mas é interessante eu tenho uma tese e eu discuto sempre. A minha mulher, ela trabalha na educação. Ela é professora, foi professora a vida inteira. Agora ela tá na Secretaria de Educação, tá lá na Secretaria de Educação. E sempre que ela era, né, quando eu tô há 19 anos com ela, então ela é professora, tu sempre escuta, né, algum problema lá da escola, não sei o quê. E eu sempre falei pra ela, assim, ó, que todo prefeito de cidade, ele deveria pensar em ter um diretor escolar e um diretor administrativo da escola. Assim, ó, o diretor escolar, diferentes. Cara, são coisas... São atividades o que eles fazem? Eles colocam o diretor da escola. E a diretor da escola cuida do horário escolar, dos professores, disso, daquilo, dos alunos, da escala, eu não me lembro o nome da lei lá, não sei o quê. E cuida da administração daquele ambiente. E ele não é a dele. Primeiro que não é a dele. Se ele fizer uma coisa bem, ele vai fazer a outra mal, e vice-versa. Então, eu sempre falei, cara, se algum dia eu fosse prefeito, era a primeira coisa que eu ia fazer, entendeu? Assim, ó, escola, pode ser um administrador só, inclusive, para X escolas, mas o cara que vai cuidar das lâmpadas, da organização, de como o espaço é planejado, professor, é pra dar aula, irmão. E é a mesma coisa, entendeu? É uma hierarquia, eu sou produtor rural. Eu sou produtor rural. Eu tenho que sentar junto com alguém, olhar pros meus números e entender se tá dando certo ou tá dando errado. Tem que ter o apoio. Eu tenho que entender, inclusive, dos números. Eu não vou ser passageiro da agonia, né? Não vou deixar tudo por conta do consultor, do contador, do pessoal. Não, a decisão sempre vai ser dele. Só que, assim, o core business dele, né, o que ele nasceu pra fazer, a habilidade dele, não é aquela ali. Então, tipo, não te mete a fazer isso aí, cara. Vai fazer lá o que realmente vai dar resultado pro teu negócio, assim, e esse resultado, alguém tem que apurar, né? Porque, assim, tu falou ali, o cara tem que gerir o resultado. Que resultado? Exato. Exatamente. Como é que eu sei qual é o resultado que eu tenho se eu não tenho, né? Se eu não controlo, se eu não sei o quê, não tenho dados para transformar. É subjetivo. Exato. Sentimento. Esse ano sensação, você me diz. Sensação. Comprei um apartamento em Balneário Camboriú. Sobrou para comprar um apartamento, beleza. O ano que vem, nós temos lá um amigo, né? Nosso cliente, nosso amigo. E ele diz assim, não, o meu negócio eu controlo pelo som do silo. De planta arroz, né? Tô dando silo, eu vou batendo na parede do silo. Se dá um bum, 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 tá cheio. Porque tá baixo. E aí eu sei que eu tenho que matar com isso aí. Sensacional. Não, história, se a gente começar a contar história esse ano deve estar cheio e deve estar ruim igual. Tá bum, bum, bum. Se ele vai escutar, ele vai ficar bravo. Eu brigo com ele, mas é interessante. Não, mas assim, ó, esse processo que nós estamos comentando, a Ruth usou o exemplo do médico e o hospital, nós temos com o agrônomo, engenheiro agrônomo e o produtor rural, né? Ele, engenheiro agrônomo, produtor rural, do negócio dele. Isso. É a mesma coisa, né? É outro erro. É impressionante. Então, sempre quando a gente chega para um cliente novo, né, que é agrônomo, né, que ele mesmo produz, a gente sempre diz, cara, agora desse momento em diante tu vai escolher, ou tu vai ser o agrônomo da empresa, ou tu vai ser o gestor do negócio, né? As duas coisas tu não vai conseguir fazer. Tu não vai pensar que tu vai ficar pensando no teu negócio e tá lá no campo regulando a plantadeira. É impossível. Não tem como. Até porque, né, Vitorino, assim, ó, existe assim, ó, nós somos tendenciosos, tá? Eu pensei exatamente isso. Então, assim, ó, se eu sou cirurgião, eu quero ser aquela... não me interessa quanto vai custar, entendeu? Se eu sou agrônomo, não me interessa quanto vai custar, me interessa... Eu quero mas ao mesmo tempo eu sou gestor, assim, da cidade lá, né?
Tu entende? É aquela questão de que Produtividade. pra A todo gente vai martelo, puxar- qualquer parafuso é prego. Né? Exatamente. Então, a gente sempre vai puxar para aquilo que nós temos conhecimento. Tecnicamente, qual é o melhor? É isso aqui. Tá, mas Eu isso aí compro lá. encaixa na realidade Ah, da não sei. propriedade? Por Encaixa isso que no... o administrador, ele não deve ser um engenheiro, não deve ser um agrônomo, não deve Tem ser que um ser médico. administrador. Ele tem que ser administrador. Ele Aham. tem que dominar essas ferramentas, ele tem que ouvir muito, né? Porque a gente fala, o diagnóstico, nós vamos, a mesma coisa. A gente tem que ouvir muito e poder estruturar aquele pensamento, estruturar todo o negócio dele. E aí tu vai começando a ver onde é que estão os caminhos, quais as soluções. E isso nós queremos colocar dentro de um software. Porque isso tem como colocar. Tem um corte do Gestão Rural que a gente gravou com o Otávio Moraes, Sim. que tá nas nossas redes sociais, tá lá no Instagram. E ele é contador, ele é especialista em auditoria e tal. O cara sabe, um crânio em números e tal. E ele resolveu começar, assim, ele começou a plantar Sim, arroz. segmento. É. Segmento é igual. Aí ele se envolveu e tal e foi pro ser negócio. produtor rural. Quando ele foi ser produtor rural, ele Apagou, esqueceu Não, de assim, ó, tudo. contabilidade, as áreas da contabilidade. É. Eu vou E produzir. esqueceu a atividade, E mas sim. não esqueceu a... Não, Ele eles Não, eles a teoria esqueceram. da não, contabilidade. A teoria. As teorias da contabilidade, Pra aplicar no azar, negócio não tem como. azar, eu vou sim. plantar e produzir. É, o que Claro. mandou foi agora. Agora ele é plantar, tá lá, agora não sou eu que tô dizendo, ele Sim. falou assim, cara, quando eu comecei a ter problema, assim, de perigo até de quebrar, é que eu fui voltar. Chama o Sabe? contador. Como que pode, né? Aí Chama ele falou, o contador em mim. impressionante, eu realmente E, desviei. e aproveitando isso aí, os contadores, um profissional fantástico. Né? Profissional fantástico dentro do segmento dele. Mas eles são todos bravos comigo porque eu critico. Mas não o contador, eu critico o empresário rural que já administra o negócio dele pela legislação contábil. Ah, sim. Não, Entendeu? Que é não dá. obrigatória. Não tem Sim, nada que sim. ver uma coisa com Uma outra. coisa é uma coisa. Uma coisa é outra coisa. Não, mas o meu contador disse isso. Cara, o teu contador disse o que ele sabe que tem que fazer dentro do ano fiscal. Exatamente. Ponto. Né? De janeiro a dezembro. E aí encerrou o processo. Entendeu? Ou seja, houve um desembolso? Houve. Houve um pagamento? Houve. Então tá, é contábil. dentro. Uhum. Não houve pagamento? Não é contábil. Mas e o teu contrato futuro de pagamento? devendo. Teu fluxo de caixa? Contabilidade te dá fluxo de caixa. Então, quando o cara diz assim, os contadores ficam bravos, porque eu fico batendo nisso, né? Eu digo, mas cara, tu é um profissional fantástico. A contabilidade Fazendo é a fantástica, contabilidade, é fundamental, ela é essencial dentro do ano fiscal. Ponto. Agora, para gerir o negócio, é administrativo. E eu falo pelos dois conhecimentos. Como eu sou veterinário e administrador, eu aprendi isso na teoria e na prática. E comecei antes de eu ser veterinário, eu fui produtor rural. Né? Quer dizer, eu sou produtor rural, mas Não eu é já fácil. era produtor rural. Que não é fácil. Agricultura e pecuária. Então, eu fui conhecendo todos esses processos e fui ajustando. E aí, vendo que como o produtor pensa, como o técnico, eu como veterinário pensa, e como o administrador pensa dentro do mesmo negócio. Exato. Entendeu? Eu, como produtor, eu quero produzir. Como veterinário, eu quero ter resultado, né, da reprodução que é na minha área. Exatamente. E como gestor, eu tenho que ter meus reais por hectare. Tem que ter resultado. Né? Então, tudo é um processo, como a Rui está colocando. E ele está todo em cima da informação. E esses três ficam brigando aí dentro. Fica Daí. brigando Às aí vezes dentro. chama Tem que chamar o veterinário agora. Não, é uma loucura, Mas é que, uma sabe que loucura porrada total. todo tem dia. um preconceito natural, acho, de todo mundo, com essa ideia do administrador ser um profissional. Todo mundo, de alguma maneira, eu acho que acredita que pode ser administrador, Sim. sabe? Isso A é administração, verdade. acho que tem isso assim, não, administrar um negócio é uma coisa que todo mundo tem que saber fazer. Não, se eu tô empreendendo, eu tenho que saber administrar. E eu acho que é uma baita de uma armadilha, né, que acaba Sem dúvida. tirando Acho que a tem pessoa... exceções, né? porque Tem essa exceções, pessoa- né? Não, como Não é tudo, tudo, mas assim, mas ó, não você é- vai olhar a regra não é. genericamente, Não, tem. genericamente, as pessoas começam a desenvolver alguma coisa que elas sabem fazer, gostam de fazer, têm bons resultados naquele assunto, e aí quando vem as demandas de organizar as coisas, de fazer aquilo continuar e tal, ela acha que ela vai ter, ela é obrigada a saber aquilo. Ela tem que saber, se ela não souber aquilo, ela é burra, ela tá falhando e tal. Porque, na verdade, assim, o administrador, né, é uma profissão nova, ela tem 60 anos, sei lá. Quanto, né? Ela surgiu mesmo nas necessidades de coisas. Mas nós não temos nada nosso. A gente Sim, pega tudo as dos coisas da outros, engenharia, a gente pega as coisas da questão militar, da questão da igreja, todas as formações que tiveram, a gente pega de outro. Então, o administrador não tem, assim, qual é
qual é como é que é o conteúdo, as coisas. O que o administrador cria? Nada. Ele pega de outras áreas. E aí esse é o administrador. Ele junta todas as áreas, todos os profissionais, todo mundo que está dentro do negócio, e ele faz com que aquilo funcione. Recursos humanos, recursos financeiros, estrutura. Porque é uma infinidade de pessoas que tem ali dentro e de conhecimentos. Então, a gente pega tudo isso. E o que a gente tem que fazer como administrador? É fazer pergunta. O que isso tem sentido para ti? Por que tu faz aquilo que tu faz? Quanto é que custa fazer aquilo que tu faz? Entende? Isso o contador não pergunta, o engenheiro não pergunta. E como tu trabalha com processo, né? Tipo, estruturar processo. Cara, isso aí tipo, eu faço assim. Mas por que tu faz assim? Porque não sei o que. Tá, mas e o não sei o que aqui? Pois é. Mas quem sabe a gente... pergunta que quebra, né? Quebra o cara. Mas quando eu comecei a fazer era assim. Pois é, mas hoje tu pode fazer assado, vai fazer na metade do tempo, ter o dobro de precisão e não sei o que, né? Então, só que a pessoa que tá fazendo, ela nunca pergunta. Sabe que tem alguns exemplos na nossa trajetória de profissional, assim, quando eu já cheguei, né, em vários clientes, tudo, eu digo assim, por que tu bota o número 1 aqui, tá? Aí assim, não sei, sempre foi assim. Porque tem outro detalhe, as pessoas aprendem com as outras, não é alguém que vai lá treinar elas. Eu aprendo com o meu colega que saiu, que foi embora, que tá de férias, sei o quê, e ele me diz como fazer a minha atividade administrativo, né? Como eu fazia a minha atividade. Aí ele disse, ele me disse, fulano, Vitor me disse que eu tenho que colocar o 1 aqui, toda vez que eu abro coisa eu tenho que colocar o número 1. Não vamos colocar o número 1. Pra ver onde é que vai trancar o número 1. Nunca trancou, ninguém sabe mais onde é que foi parar. E nós tivemos situações que colocar, né, que a gente chama o default, né, deixa lá gravadinho lá, bota lá o número 1, número 2 lá, que deu problema porque mudou o processo e quando eu fui apresentar uma situação, eu disse, não, mas olha aqui, o que vocês estão me apresentando aqui é tudo número 1, onde é que tá os 2 e os 3, entende? Então, assim, quem entra com a informação também não pode ficar no copia e cola, ou dizer assim, sempre foi assim. Né? Então a gente muda muito. Por que tu faz aquilo que tu faz? Por que tu bota o número 1 naquele sistema e onde é que ele tem consequência? E outra é o trabalho de consequência de um para o outro. O que o meu trabalho influencia no teu? É o 5W2H lá, né? É isso. Então, assim, esse é o grande momento do administrador, é mexer nessas coisas. Legal. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Se o cara quiser ter 50 indicadores, ele consegue. Por quê? Porque tem um monte de variável envolvida dentro do sistema de produção, né? Seja agricultura... Ele quer saber tudo. Ele quer saber tudo, né? E é claro que, como é uma atividade que tem muitas variáveis, o risco também acaba sendo muito grande, né? O que o produtor tem que ficar atento para mitigar o máximo possível esses riscos, né? Dentro do trabalho que vocês desenvolvem, assim? Eu vou na linha do Gabriel. 4 ou 5 indicadores, tá? A gente sempre diz assim, qualquer segmento empresarial, ele tem praticamente 3 pilares, né? Produção, a comercialização e o financeiro. Tu produz, seja... Né? Eu tenho um comércio. Tua produção é vender, né? Tá produzindo. Interessa, é produção. Então é produção, comercialização, né? E financeiro. Nesses 3 pilares, tu sempre escolhe 3 ou 4 indicadores ali, de referência. Meu indicador de pecuária é tantos quilos por hectare. Eu compro e vendo e tal, e produzo tantos quilos por hectare. Isso é importante para mim, ok. Mas isso é significativo pro teu negócio? Ok. Não é significativo, por isso, então, esquenta a cabeça. No financeiro, qual é teus indicador financeiro? Bom, ele é um pouco mais macro, né? Quanto é que eu estou trabalhando de custo, quanto é que eu estou trabalhando de investimento, né? E quanto é que eu estou trabalhando de despesa, por exemplo, né? Que são índices separados. Por exemplo, tem uma regra da economia, e aí é da economia, que diz o seguinte, né? O investimento, ele não pode passar de 2,5% a 3% da receita bruta da atividade. É o indicador. De cada indicador, entendeu? Então, eu tenho que comprar uma máquina assim, assado e tal, ok. Ela vai atender quantas culturas? Vai atender, 6 culturas. Beleza, então tem o rateio do custo da máquina. Tá, mas qual é o faturamento de cada cultura? Tanto. Bom, então, por ano, ou por ciclo produtivo, né, esse investimento não pode passar de 2,5%, 3%. Mas 2,5%, cara... Triste, né?
2,5. Parece que eu tô vendo. Caramba, 2,5 é bem pouquinho, Exatamente. E a gente tem mostrado para os nossos clientes que eles andam 10, 15%, Mas- 18% de investimento sobre a receita bruta. Cara, Entendeu? É claro, no primeiro, segundo, terceiro ano a coisa anda, mas se dão a frustração de safra, já era, não tem condição. E falando do comercial, é um indicador, o que eu preciso vender em termos de volume, e aí eu bater no silo, né, ver se para que eu me sobre o resultado no negócio, né? Então sempre é usar 3 ou 4 indicadores de cada um dos pilares que seja importante, que ele sinta que isso aí é importante. E ele que eu digo é a equipe, não é o cara sozinho decidir, né? Esses indicadores, eles vão aparecer no processo, né? Porque às vezes pode mudar de uma empresa para outra, né? Mas se tu começa já a detectar tudo que tu faz, os teus insumos, as tuas coisas, todos os registros, os indicadores, eles começam a surgir. Eu sei, olha, o que tá gritando mais aqui? O que está gritando mais é o meu custo de combustível, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho que medir isso, eu tenho que ter um processo, né? O que eu vou fazer para melhorar isso? Né? Eu tenho controle de combustível, todo mundo que vai lá, porque a gente tem situações, todo mundo que vai lá enche o tanque. O vendedor, entendeu? o cara que conserta a máquina vai lá, daí já enche o tanque da caminhonete. Tá, mas e aí? E a contrapartida disso aí? Manutenção é um outro item que a gente sempre puxa, assim, tu leva para manutenção das tuas máquinas perto da tua safra. E as empresas, elas estão lotadas de máquina para não te entregam na hora, tu entende? Então, assim, como é que é o teu processo de manutenção das máquinas? Que nem nós já tivemos situações que o cara pega a tua máquina, lava ela e guarda dentro do galpão. Pra que amanhã eu vou usar? Aquilo ele tá desgastando a tua máquina. Entende? É processo, tudo é processo. Eu vou dar um dado aqui, tá? Que eu fiz uma vez eu entrevistei, assim, conversei com o chefe de oficina de uma das lojas da SLC Agrícola, da John Deere. Na época, ele não trabalha mais lá, mas aí porque eu tava escrevendo um artigo que tá lá no blog da SCAD Agro, inclusive, sobre custo de manutenção. E na safra, o cara que não faz manutenção preventiva, a manutenção corretiva, ela é 35 a 40% mais caro do que tu acabar a safra e fazer a manutenção para esperar a próxima. E o cuidado que tu tem durante, e o cuidado que tu tem com aquele equipamento durante. E o cara me mostrou isso. Não, tá aqui, Gabriel, ó. Tá aqui, ó. A hora é mais cara. Exato. E aí, quando tu tá na safra, não é só a hora do cara, é a hora, o deslocamento, porque o cara vai ter que sair lá da loja, lá das máquinas, e ir lá na tua lavoura. Exato. Sabe? E aí tem que levar um monte de equipamento, não sei o quê. Tá tudo empilhado lá na garagem a 40% mais caro. Aí tu pega o teu custo de manutenção de máquinas lá, que, por exemplo, na cultura do arroz é bem significativo, a gente sabe, a gente olha os indicadores, tira 40% dali, se tu faz isso. Claro. Ou bota 40%. Não, exato. Uma coisa importante que a Ruth trouxe, né, e é assim, ó, o Vitorino tava falando, a gente precisa de 5 indicadores e tal, e a Ruth expandiu ali um problema, né? Eu acho que outra coisa que é muito importante, é ele ter clareza do que ele tá buscando. Se ele começa com os 50 indicadores, ele não chega a lugar nenhum. Não vai. Ele fica batendo cabeça, né? Não sei, deve ter acontecido com vocês, tipo, não, mas eu quero saber quanto é de combustível. Tá, mas combustível é problema, né? Exato. Depois que tu consegue identificar que tal coisa é problema, bom, aí vamos nos aprofundar nisso aqui. Porque senão tu não consegue, né? Aí tu começa a Nós temos um cliente, faz tempo que quando nós começamos a trabalhar, ele que tinha que registrar tudo, que era aquela coisa, inclusive o Vitorino pegou, me dá aqui que eu vou registrar, porque ele não fazia. É um problema sério de registrar as notas. Aí ele tá assim, mas agora não vou poder mais não sei o quê, não vou poder ir para Expo Inter, não vou poder não sei o quê. Calma. Pode ir na Expo Inter, só não comprar máquina lá. Ele achava que o custo dele era na veterinária. E sabe onde é que estava o custo dele? Na farmácia, com a filha. Proporcionalmente. Com a família, entendeu? Porque uma que tá misturada. A mistureba toda, né? E aí, quando a gente mostrou esse realmente, a menina tinha problema de hábito, não sei o quê, tinha um custo daquilo ali, tu entende? Mas não era pra estar ali. E aí a gente ficou assim, mas olha só quanto eu gastei na farmácia pra minha família. E de onde é que tem que sair aquele dinheiro? Dos honorários dele. Porque ele tá tudo misturado, entende? Nós temos clientes que os honorários são baixíssimos, né? Que ganham menos
Eu ganho os uma micharia, funcionários. mas eu pago tudo com o cartão da fazenda. Entende? Então, assim, ó, tá tudo misturado, né? Então, isso foi o exemplo dele. Ficou assim, pô, não é porque toda hora ele ia na veterinária, mas não era ali. Sim. E outra coisa que, assim, ó, que nós diminuímos bastante é o retrabalho. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da manutenção. Tem um cara mecânico lá na propriedade. E ele, assim, ó, aí ele lista, assim, eu preciso de parafuso, dá a lista, manda lá pro escritório e compra. Aí no outro dia, mas me faltou não sei o que, papapá. Aí vai. Aí tu acha que o teu combustível tá aí, que tu tá indo e voltando da propriedade, que tá 10 quilômetros a 50 quilômetros da cidade. Então, o retrabalho, que é o desperdício que você falou, que a gente trabalha muito com o Lean, né? O desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de recursos, desperdício das pessoas, o que elas estão fazendo. Então, o desperdício é imenso. Retrabalho é um troço assim que é absurdo, né? Que a gente sempre dá o exemplo do espaguete, né? Bota o espaguete inteirinho dentro da panela e depois tem aquele emaranhado. Aquilo ali, se a gente for seguir as pessoas que estão fazendo aquele processo, é que nem um espaguete. Ela vai e volta, ela sobe e desce, ela pega e volta, ela fica assim, ó, porque a gente vão, né? Quando a gente está fazendo o diagnóstico, né, das empresas, a gente faz o desenho do espaguete. Cara, e aí tu começa a cruzar uma linha sobre a outra, né, com cores diferentes. Cara, daqui a pouquinho tu olha aquilo, tu não enxerga mais a folha. Aí tu a pessoa levanta, esqueci um assim, documento, vou lá no escritório assim. pegar. Daí depois ela senta, aí depois, vou lá na cozinha, não sei o quê. Aí, entende? Ela fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E tá trabalhando. Eu lembro que tinha uma informação, eu fiz um período mestrado em engenharia de produção, né? Fantástico. E aí tinha um dado, eu não vou lembrar certinho. BDCA. Não. Tinha um dado que ele fazia assim, ó. Toda vez que você senta e muda o setup de um sistema, você diminui a produtividade em não sei quantos %, sabe? Então, só do fato de você estar aqui, sentar. Eu vou escrever um artigo pro blog da Escadiaga. Puta, eu lembrei que eu tenho que pegar meu filho na escola. Essa mudança de setup faz você diminuir sua produtividade em Exatamente. Que é o que acontece muitas vezes com o administrador de uma fazenda. Vem aqui agora, me traz isso aqui, vai lá. Aí tu fica naquela, mas eu tô trabalhando, eu tô fazendo. E isso não é só te movimentando, em todas mas as não tá empresas. entregando Então. E aí, quando a gente chega, que tu limpa isso. Eu tive um professor que dizia assim, ó, que o líder, quanto menos ele tiver, quanto mais quieto ele tiver pensando, é o cara que eu quero. Que é aquele que está planejando, que é aquele que está organizando, né? Ficar assim, ó, porque a gente só tem muito funcionário que faz espuma, né? E o cara trabalha agora. Aí coloca ele numa outra atividade. O Mike Oliveira, lá do PHD, ele fala, cada gota de suor no planejamento é uma gota de sangue a menos no campo de batalha. E, cara, isso é muito real. E tem um negócio que tu tava falando aí, porque vocês fazem a parte de processo, né, também e tal, e como isso é poderoso, né? Quem tá falando aqui é um cara que sofreu com isso, mas eu tenho prova real disso aí. Mas então é possível, gente como você, aprender processo? E continuar sendo tem bom prognóstico. E continuar sendo gente como eu, que é mais impressionante ainda. Eu achava que eu ia perder minha essência, sabe? E não, eu potencializo a minha essência. Com certeza. Tá? Mas olha só que impressionante, a falta de conceituar coisas também, Ruth, é um negócio que dá muito BO. Vou dar um exemplo. Uma fazenda que a gente atende, o pessoal não tinha o conceito do que é urgente e o que é importante. Gucci. E aí, tudo era Gravidade, urgente. urgência e tendência. Tudo era urgente. Aí, teve um caso que a gente viu, assim, que foi o seguinte. O cara falou... O cara lá da lavoura meteu um rádio lá pra fazenda. Ô, fulano, quebrou a... quebrou não. Tem que comprar o disco não sei o quê da colheitadeira tal. Isso é urgente, isso aí. O cara que recebeu o rádio, que é o comprador, também entrou na onda, né? Tipo assim, não disse, mas isso é urgente ou é importante? Não, saiu sábado isso, num sábado. O cara saiu que nem um louco, correndo atrás, Mato Grosso, tudo é longe, tudo é caro. Resultado, comprou a peça, R$8.000 a peça. Trouxe, sábado. Sabe quando que a peça foi usada? Na quinta-feira. Aquilo era importante, não era urgente. E aí, quando tu coloca processo no negócio e tu conceitua essas coisas,
Então, assim, o processo de compra é isso aqui. Nossa! Eu tenho que olhar para aquilo ali. Aí o cara que recebeu, pai, é urgente. Tá, mas é urgente, a máquina tá parada, parou a colheita. Não, é que assim, se nós não tiver isso até quarta-feira, não, beleza, segunda eu vou olhar. Claro. Sabe por quê? Porque no sábado eles pagaram 8 mil. Sabe quanto que era a peça num dia normal, na segunda-feira? 2 mil reais. Exato. Não, e assim, ó, e tu tá pagando o preço pela desorganização e pela bagunça. Lógico, exatamente. Tem um custo muito alto nisso, né? Que é dessa Em desorganização. contrapartidas que no serviço público a teoria é o contrário. Nós temos 15 dias para fazer isso. Aí Aí Tem lá uma no licitação. No 7º dia, ó. Uma semana. Adiantou, deu uma adiantada no. Cara, isso aqui é pra amanhã. Para tudo e vou fazer. O resto que você exploda. Tem uma coisa que é importante também, que é a questão de delegar, né? Acho que isso aí é importante, essa coisa de delegar. Quem é o comprador? É o cara que está fazendo a manutenção, entende? Ou como é que é o processo dele? Cargos né? Então e funções, né? Hierarquia, tem que ter hierarquia, Organograma tem que ter aquele organograma, sabe? Tem que saber delegar e responsabilidade. Nós já tivemos uma situação de um funcionário que não é daquela atividade, pegou uma caminhonete, e aí? Manda consertar. É fácil, manda consertar. Mas e as responsabilidades, comprometimento? Quando tu entra no coisa, tu não recebe os teus materiais de equipamento de segurança ou as tuas ferramentas de trabalho, aquilo é uma ferramenta de trabalho. Entende? De quem é aquilo, quem é que cuida. Então, tudo dentro do processo tem que ser visto e tem que ser levantado. A gente não pode mais levar as coisas assim, ó. Sabe? Depois a gente vê. A gente está assim. Então, a gente precisa que tenha responsabilidade mesmo e comprometimento de quem está fazendo o quê. Né? E saber delegar é importante. E se tu não disser que a pessoa que está naquela função tem que fazer isso, tu não pode dizer que responsabilidade é dela. E até porque hoje nós temos assim, o Brasil é o país que tem mais lei. Ambiental, então, se a gente for entrar nisso, não vamos nem entrar nesse coisa. É um absurdo, né? E as leis trabalhistas em cima do agro, né? Nós tínhamos funcionário lá que acordava às 4 da manhã para tirar leite, hoje tu tem que pagar hora extra adicional noturno, tá? Não estou questionando se é certo ou errado, só estou dizendo que mudou é uma essa situação relação. Que não é analisada. Exatamente, porque nós nós tínhamos 4 ou vai a 5 já? Exatamente. Né, que a gente economiza Como é que e não tu muda organiza nada. isso, entende? Então são coisas assim, mas é muito... Não, vamos organizar. Ele tem que trabalhar 8 horas, tem que ter essa folga, porque a relação trabalhista é muito pesada. Olha que a gente tem aí com a questão de trabalho escravo e não sei o quê, e muita denúncia e muita coisa. Claro, não vou entrar nisso, mas o que eu quero dizer é que a organização, evita. A organização evita isso. A pessoa está sendo contratada e saber para aquilo que ela vai fazer, quais são os compromissos dela, o que ela está recebendo. Ela está recebendo uma caminhonete, está recebendo uma moto, está recebendo um trator. Como é que ela cuida daquilo ali? Porque aquilo ali é patrimônio da empresa. Entende? Então, ela tudo não pode isso, decidir da cabeça dela quando o que come fazer. Por que vai fazer. Exato, isso e a gente está sempre escrito. passando um para o outro já de uma forma empírica. Então, ele falou daquela perspectiva da produção, tudo isso está dentro. Então, esses indicadores vão sair. Por exemplo, se eu tenho um turnover, né, uma rotatividade de funcionário muito alta, é um indicador. Por que eu tenho muita rotatividade dentro da minha empresa? Né? Por que eu tenho muito atestado? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho... Então, são coisas que em todos os setores, por isso que o administrador é importante, né, para ele poder organizando e enxergar esses gargalos. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Falou um monte de coisa, nossa conversa tá misturamos muito tudo. boa, e se a gente quiser, a gente não vai... misturamos, não. A gente vai muito longe ainda, mas vamos pensar, eu queria que a gente pensasse agora naquele produtor que tá fora dessa ideia de que ele tá gerindo mal, que ele precisa começar. Como é que o produtor começa? Como é que hoje a gente pega alguém que não tem nada né, e começa... Quer começar um negócio, começa a produzir. Começa a ter gestão, começa a cuidar dessas gestão. coisas, começa desse monte de coisa que a gente falou, por onde que ele começa? O que é a primeira coisa que ele tem que fazer para conseguir estruturar um trabalho bom? Livro caixa. Eu já vou contar. Livro caixa. Tem livro caixa? No mínimo. No mínimo, para começar. É a primeira escola da gestão na empresa. Entrada e saída. Entrada e saída. É livro caixa. É tu te acostumar a apontar, que aquele livro caixa naquele momento não vai te dizer nada. Né? Não tem centro de custo nem nada. Entrada e saída e o saldo. Entendeu esse processo? Entendi. Então, agora nós vamos começar esse processo a colocar em todos os setores da empresa. Aí entra o quê? O plano de negócio. Aí tu começa a estruturar
dentro do teu... Tu tem dinheiro para isso? Quanto é que vai custar? Aí bota lá as ferramentas que dólar, né? Os 5W e tal. Aí tu bota quanto, o que tu vai fazer? Qual é o teu negócio? O que tu vai vender? Ah, eu vou vender ovos. Então, o que tu precisa para vender ovos? Aí tu começa. Aí estruturando o teu plano de negócio. Até que tu começa, tu tem estrutura, tu tem que... quanto é que vai custar para te botar uma estrutura? Qual é a tua matriz? Quantas matrizes tu vai ter de galinha? Entende? Qual é a tua produção? Qual é a tua capacidade instalada? Então, são perguntas que a gente faz. Essa colocação que a Ruth está fazendo, é o segundo momento do livro Caixa, que é o centro de custo. Porque a pergunta diz o seguinte, eu chamo de centro gerencial, né? A pergunta é o seguinte, tá, eu tenho livro Caixa, beleza, entrou e saiu, tá. Mas isso. Veio da onde, foi pra onde? Por quê? Então, centro gerencial. Aí tu começa, eu sou produtor de frango, sou produtor de ovo, faço isso, tenho não sei o quê. Bueno, agora nós vamos começar a distribuir essa entrada e essa saída para os centros gerenciais. Para qualquer atividade. Para o cara identificar. E aí tu vai ter a receita e a despesa de cada centro gerencial. Falando assim, receita e despesa, bem simples, tá? Do centro gerencial. Eu produzi tanto e gastei tanto. Produzi tanto e gastei tanto. Aí tu vai ter o resultado daquilo ali. Num terceiro momento, agora nós vamos começar a identificar o que é custo, o que é despesa, o que é investimento do centro gerencial. Ah, entendi. Doses homeopáticas Dose homeopática, entendeu? Se tu chega e faz um organograma de um... Não, é que o japonês no início ali, lá bem no início da nossa conversa, ele falou assim, cara, é um BO, o cara entender o que é investimento, o que é custo. E é mesmo. É muito. Não adianta tu querer saber lá no início. Não, tu começa com o livro Caixa. Aí vai mas é que tá, às vezes ele não vai ficar sabendo nunca, porque sempre vai perguntar, eu comprei um pneu. Não, tudo bem. Aí, claro. Aí, por isso que a gente tem também a questão, para quem ele pergunta, para ajudar ele. Muitas vezes ele vai pro contador. Não é? Ele vai ligar pro contador, liga para é um problema jurídico, vai ligar pro advogado. Então liga pro administrador, liga pro consultor, tu entende? Essa primeira divisão aí do Vitorino já entrega pro cara que na sequência ele vai assim, tá, mas então ele vai acabar sentindo sentindo a necessidade em algum momento. Eu tô tendo prejuízo. Não, tu não tá tendo prejuízo porque tu tá plantando, tu tá tendo prejuízo porque tu tá comprando coisas que tu não devia comprar. E aquele investimento, ele suporta quanto tempo do teu negócio? Entende? Eu tenho uma máquina que ela tem uma durabilidade aí de 20 anos. Quanto tempo ela suporta a tua máquina? Quando é que ela vai começar a te dar manutenção? Quando é que ela vai... Será que eu devo trocar ou não? Entende? Então, tudo dentro isso... Dentro do que a Ruth está dizendo, por exemplo, o desembolso, né, da máquina. Se à vista, contabilmente, todo o valor ali. Mas se é parcela, legal, é a parcela do ano. E aí não tudo pagar, bem. Né? Tudo bem. Aí já tem o rateio natural, é parcelado, já tem o rateio natural, né? Mas na contabilidade não, o cara comprou, pagou à vista, caiu tudo dentro do ano fiscal. Isso tem uma diferença grande. Enorme. Pro resultado do negócio é enorme. O fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa principalmente, claro. Porque, tipo assim, tu pegou lá o Finame lá, comprou a máquina, se não foi à vista, pagou, a máquina entra inteira no ano como despesa fiscal. E a depreciação mas no teu dela. fluxo e no teu fluxo de caixa. Exatamente. Né? E outra coisa, falando do fluxo de caixa. No fluxo de caixa contábil, ou tu comprou e pagou, ou tu vendeu e recebeu. Ponto. Tem que ter o realizado. No fluxo de caixa administrativo, não. Ele é pseudo. Daqui a 2 anos eu vou vender, ou daqui a 4 anos eu vou comprar. Mas já está no fluxo de caixa. Para ele poder analisar todo esse período e ver se ele tem disponibilidade de recurso para cumprir com isso lá. Isso acontece muito da pecuária, né? Porque tu tem um ciclo maior de produção, né? Então, assim, tu compra hoje, tu fica 2 anos com o teu estoque. Então, nós temos um cliente que tá deficitário, mas olha o estoque dele. Então, essas relações, né, que tu tem que tá avaliando. E o que a Ruth comentou, né, eu acho que nós estamos espichando muito, né? Cara, nós teríamos uns 5 episódios tranquilo com esses dois aqui, né? Porque daí a gente pega esses 5 indicadores aí e aí a gente faz assim. É que hoje a gente falou de muitas coisas, mas ter a ideia, o indicador de custo, a gente abre ele mais 5. Sim. Só um. Sim, um só, é o que eu falei aquela hora, né? Cada aí tu tem tu insumos, tem mão de obra direta, tem serviços, não sei... E cada um desses aqui tu abre de novo. Exato. Até encontrar quais são os problemas de verdade. Quais são, o que o porquê do porquê. Que foi o que a gente tinha comentado, né? Assim, ele vai acabar em algum momento sentindo a necessidade. A partir do livro caixa ele começa a ter a curiosidade. Ele tem que começar. Tem que aprender a anotar. Tem que aprender a anotar. Comentário, como é que ele começa, né? É que tem 2 situações. Aquele que já tá ali no negócio, que tá indo, que precisa começar a gestão, e aquele que nunca quer abrir um negócio. Que daí é outra coisa. Né? Aí é mais embaixo. É outro negócio. Aquele que tá ali, que quer arrumar a gestão dele, porque assim, na nossa experiência, quem é que vem muito nos procurar?
quem tá com problema Quem tá dando financeiro, errado. tá? É sempre que aonde é que a dor pega. É o mais É normal. ali. Gente, né? eu O tô mais normal. bagunçado, eu tô com não sei o que, eu tô com um monte de... O Antônio É da esse que Luz, que a gente fala que é Nosso o economista... patrono, o baluarte. tinha que ter, Patrono da Expo Inter. igual tem a estátua do Renato lá na Ah, arena, não, tinha que ter uma ele estátua merece. aqui na Expo Inter, aqui do Antônio da Luz. Não, ele é... O Antônio da Luz falou uma vez isso aí, no Gestão Rural, que o produtor ele quebra nos anos bons Isso. e descobre que quebrou no No ano ruim. Mas ele quebra quando a Exato. burra E tá essa cheia. sequência de coisas Ele que quebra quando ele que tá tu tava com falando, né, Vitorino? Dinheiro no bolso. Eu- eu- É ali Uma que hora ele tu vai quebra. pagar, É ali que uma hora ele tu vai quebra. pagar. É ali que ele quebra. Porque ele não, não eu tô quebra bem, lá. eu tô pagando, você quebra, daí quando começa a apertar e começa a ver esses e agora, o que é que eu faço? Ah, comprei aquele trator lá. Puta, Que bonito, nem né? precisava. É lindo, mas É. por que eu comprei? E aí, daí já aí comprou, tem né? os clientes que tem, ó, não faz, não compra. Não, mas olha, Então, tá, Então compra. Tá bom. Então vai lá. Me paga adiantado já, por favor. Que conversa boa. Cara, foi Eu muito bom, ficava até às Até 5 da detalhe. tarde conversando Sabe, aqui. não, e tem outra questão que é a própria concepção da pessoa por inserir o empresário. Tá? Tem um exemplo que eu sempre gosto de citar também, um empresário que a gente dá assistência lá rural, né? Ele fatura lá 25 milhões por ano e tal, não tem um faturamento relativo interessante, bruto, né? E aí, de quando ele subia do escritório, cara, onde é que tu foi? Eu fui no mercado, no supermercado, sim. O que tu foi fazer? Ah, eu fui comprar as coisas pra levar. Ok. Quanto tempo tu ficou lá? Ah, uma meia hora. Cara, tu tem noção quanto custa a tua meia Só hora? tô meia hora. Isso é um hobby teu ou é uma necessidade? Porque o hobby é hobby, tudo bem, né? Hobby aí não tem preço, Cada né? um tem o seu hobby, Tem o inclusive. seu né? hobby, né? Pra fila do mercado é um hobby legal, aí tu pode ir. Não, não é um hobby. Eu até nem gosto de estar lá. Tu vai fazer lá, cara. Corta da tua vida É. isso aí. Meia Não, é hora que aquilo tu fica, delegar, até tu né? pode ficar lá na fila do mercado pensando um monte de coisa e resolvendo, tranquilo, não é? Mas é a concepção, cara, eu tenho que... Posição que tu tá dentro do... Dentro do contexto do negócio. A liturgia do cargo. Tu tem que te comportar como É Exato. a liturgia do cargo. É isso aí. É isso aí. E às que vezes, interessa eu não tu vou tá colocar um secretário ou uma secretária pra porque fazer vai ter isso o cartão, porque custa vai ter que caro. pagar. Não, às vezes assim, ó, porque vai ter que Às vezes é uma pagar. questão de confiança. Cara, então são pequenas coisas que se tornam Que um muda custo tudo. grande. E Sim. muda tudo. Mas tem uma coisa assim que no agro, né? A gente tem uma questão cultural que é familiar, que tu tem a tua casa, o teu pátio é a tua empresa, a tua cozinha, o teu escritório, né? Então tá misturado isso, né? Então isso como é que diz assim, a maioria das empresas são familiares. A gente Do trabalha muito forte nisso. Muito forte. Então, assim, montar a estrutura de do começar escritório. a organizar, porque tu não Montar tem a tempo, estrutura senão tu do fica 24 horas envolvido naquilo ali também. Então tu tem que começar a dizer separar o que é o teu negócio, coisa que é dali que sai o teu sustento, enfim, mas a gente precisa separar isso. E isso é a gestão. Muito bom, então, hein, pessoal? Obrigado aí pelo Da próxima a tempo gente de vem vocês. separado. Imagina, cara. Foi uma baita do conversa. Teve muito insight Saiu legal. muita coisa. É, Quem tá escutando agora ou assistindo, É isso aí. se não fez pelo menos 2 É anotações isso aí. daqui, Também. volta no início do podcast lá ou no início do vídeo e escuta de novo. É isso aí. Porque, Porque a gestão é prática. porque senão... A gestão é dia a dia. Não, é que se É isso não aí. conseguiu pegar 2 coisas daqui, não, não é. escutou. Volta lá. Volta lá. Muito bom. Não, tá gravado. Tem 5 ou 10 aqui, tranquilo. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo pelo tempo de vocês. Espero que quem esteja escutando ou vendo aí tenha tirado esses insights que o Gabriel comentou. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos, né? Nossa, vocês nos esperaram chegar na Expo Inter também, né? Estava marcado para as 10h30 da manhã, chegamos atrasados, mas é um prazer, estamos sempre à disposição, né? E a gente trabalha muito próximo do cliente. Né? A gente diz que a gente não é uma consultoria, porque a consultoria vai lá e diz o que fazer e vai embora, né? Nós somos assessoria mesmo, nós pegamos junto porque a gente quer ver resultado. Então não é nosso interesse não ter o resultado. A gente tem que trabalhar em cima de resultados. É isso, muito obrigado mesmo. Ô Ruth e Vitorino, como é que o pessoal que tá assistindo, que tá escutando, faz pra encontrar vocês nas redes sociais, enfim? A SEAC Gestão, nós estamos em todas as redes, ali no SEAC Instagram. Gestão. SEAC Gestão. .com. E nós temos o site também que tem todos, seacgestão.com. Nós estamos sediados em Alegrete,
né? Então, todo mundo conhece lá, onde é que é a CA, que todo mundo sabe onde é que é. Lá não se come o mel, Vitorino, se mastiga a abelha, né, Vitorino? É, Lá sem é- ferrão, mas não pode ter ferrão, abelha. E a gente, durante a Expo Inter... Tá Nutella, hein, Vitorino? Nutella. Esse é a raiz. Durante a Expo Inter, nós estamos ali, nós somos parceiros da Casa do Alegrete, estamos junto com o legal. Sindicato Rural ali, né? Somos parceiros e apoiadores da Casa do Alegrete, então nós vamos estar aí até sábado. Caso estejam por aí, nós estamos à disposição para conversar. Ô, japonês, não vi eles falar. Não, também acho que Eu não. acho que inclusive, eles não Não, tem. e o negócio A Ruth a Ruth A pode Ruth tem ser. que colocar lá. tem que colocar Nos na processos. descrição. É importante isso, processos. Ruth, Vitorino. Que a gente Que sempre que- finaliza aqui os episódios com uma frase de sabedoria. Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá tudo tranquilo. Muito bem, Obrigada. pessoal. Cara, Muito obrigado. Muito obrigado. É, Nós muito ficamos bem. muito honrados. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.